A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a cada um dos irmãos. Nós tivemos aqui um probleminha. A rede de Wi-Fi negou fogo. Mas vamos lá, agora deu certo. Deus abençoe a cada um. Para a gente é um motivo de satisfação muito especial poder estar com todos os irmãos, né? E podermos compartilhar desses momentos agradáveis. Eu quero, antes de iniciarmos aqui, fazer uma leitura bíblica no texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16 e o versículo de número 13. Esse é um texto bíblico que o pastor Daniel Scioli, que é o nosso pastor presidente aqui em Apucarana, ele tem dado estudo já desde terça-feira da semana passada, e nesta terça ele usou esse texto e eu quero nesta oportunidade também compartilhar com os irmãos. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 e versículo 13, a Bíblia diz assim, ó: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Esse é o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 16 e o versículo de número 13. Nós queremos louvar a Deus pela vida, nós queremos louvar ao Senhor pela saúde e muito especialmente pela oportunidade que Ele nos dá de nesta quarta-feira estarmos com os irmãos e aqui, além de podermos celebrar ao Senhor pela vida, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, porque a Sua mão tem sido conosco para nos ajudar em todas as coisas, também podermos nos reunir com os irmãos e compartilharmos destes momentos abençoados com cada um dos irmãos. Prosseguindo, na verdade, com o estudo que já tem sido dirigido pelo pastor Ciro, no texto do sermão profético em Mateus capítulo 24 e também capítulo 25, se bem que ainda nós estamos desenvolvendo o texto do capítulo 24, onde o pastor Ciro tem feito exposição dentro do tema da escatologia. E nós, aqui, pronto. E nós nos alegramos muito no Senhor por nos ter dado a oportunidade de podermos compartilhar com os irmãos desses momentos e também deste conhecimento a respeito do tema que é a escatologia, dentro da nossa live, que é Perguntas Escatológicas. No domingo passado nós estivemos respondendo, alguns questionamentos, na verdade uma lista bastante extensa. Eu tenho aqui uma lista, e mais uma outra, e mais uma outra, que na verdade não foram esgotadas, não é, pastor Ciro? Pai do Senhor, boa noite, saudações, dê aí a sua saudação inicial ao povo. A paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor especialmente aos nossos queridos irmãos aí de Apucarana, pastor Hércules Carvalho Denobe, nosso diretor, pastor Daniel Scioli, nosso pastor presidente aí na Assembleia de Deus em Apucarana, toda a nossa equipe do CETADB, não é? O Bruno que está aí, a irmã Gabi também, que estão aí nos bastidores, né, ajudando o pastor Hércules, e todos os professores de núcleos, todos os alunos, os milhares de alunos do nosso CETADB espalhados pelo mundo, né? Que graças a Deus, graças à internet que Deus preparou para nós, e as redes sociais, especialmente o Instagram, nós podemos estar aqui todas as quartas e quase todos os domingos, né? Alguns domingos não tivemos em um deles, talvez não teremos em outros também, devido a eventos festivos e tal, mas estamos já só no sermão profético, creio que já a quarta, não é, pastor? Essa vai ser a quarta. A quarta, então veja que é um estudo minucioso, né? E Deus tem nos abençoado, porque entender o sermão profético também é fundamental para compreender todo o plano escatológico que o Senhor nos revela na sua palavra. Então, pastor Hércules, é um prazer estar aqui mais uma vez, devidamente, não está dando para ver aqui, deixa eu ficar em pé. Você vê, rapaz, está uniformizado. Está ao contrário, mas dá para ler, ó, CETADB. CETADB, né? Amém. Estamos aqui devidamente trajados. Caracterizado. Né? Devidamente caracterizado. Este encontro tão especial. Eu vou aproveitar esta oportunidade e já pedir para os irmãos
clicarem, por gentileza, nesse aviãozinho aqui embaixo, irmãos. Tem muita gente que está aí, como se diz na linguagem popular, de bobeira, olhando, às vezes, stalkeando, né, vendo a vida dos outros, e pode perder um estudo especial como esse. Clique aí no aviãozinho, convide as pessoas para participarem, tá certo? Enquanto a gente está aqui nessa introdução, você pode ir convidando as pessoas e muito mais gente pode fazer parte desse nosso estudo tão valioso, né? Aqui sobre a palavra de Deus, não é? Não é porque sou eu, o pastor Eco, está apresentando, mas porque, sobretudo, estamos estudando a palavra de Deus. Nós sabemos que nesse horário tem muita gente fazendo live também, mas já que você está aqui, você está gostando, convide outro também, convide outra, convide sua família, clique aí no aviãozinho e convide as pessoas para participarem dessa live especial. Dessa forma. E avisando também os irmãos, aproveitando, para avisar que as transmissões que estão sendo feitas, todas elas, além de ficarem disponíveis por 24 horas aqui, nas histórias do Instagram, também elas ficam disponíveis para você acessar no nosso canal no YouTube, que é o Cetadeb Oficial. Lá você tem desde a primeira, que foi feita no dia 20 de março, até que foi feito domingo, está à disposição em nosso canal Cetadeb Oficial no YouTube. Eu estou clicando no aviãozinho aqui, viu, pastor Ecos? Aí, manda bala. Estou convidando aqui, enquanto o senhor está falando, eu estou aproveitando. É isso aí. Estou convidando pessoas aqui para participar. Eu já vou deixar também, nós vamos fazer isso mais para o meio e também para o final da transmissão, mas já aproveitando avisar os irmãos que no próximo domingo, por ser Dia das Mães, e penso que ainda que haja alguma impossibilidade de ajuntamento, as famílias estarão reunidas, não é? Nós vamos cancelar a transmissão do domingo. Então, a nossa próxima live será na quarta-feira da semana que vem, considerando que no próximo domingo não faremos transmissões da live Perguntas Escatológicas, onde nós estaremos ainda na sequência respondendo as perguntas que já foram feitas e que estão aqui para ser respondidas. E dizendo ainda aos irmãos que as dúvidas que os irmãos tiverem a respeito do tema que está sendo estudado, você pode mandar mensagem para a gente aqui nos comentários a respeito das dúvidas e nós vamos estar relacionando e todas as perguntas elas estão sendo respondidas. Nas lives, nos estudos, o pastor Ciro já tem feito o encaixe e muitas das questões que são perguntadas, elas estão sendo justamente o que vem direcionando o assunto como vai sendo exposto e outras nós vamos aproveitar essas lives no domingo, sempre às 11 da manhã aos domingos, para estarmos respondendo. Então, é esse o negócio. Eu penso que, sem mais delongas, já são 10h10, nós vamos, então, dar prosseguimento com o pastor Ciro em Mateus capítulo 24. Amém? Pastor Ciro, com a palavra. Pastor Ecos, eu vou pedir só mais uma gentileza para o irmão. Claro. Ler para nós, por gentileza, aí Mateus capítulo 24. Nós vamos ler novamente o 15, se bem que vamos começar a nossa exposição a partir do 16, mas eu vou pedir para o irmão, por gentileza, ler Mateus 24, 15 a 26, por gentileza. Fechou. Agora mesmo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem,
eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Esta é a palavra, Mateus 24, do versículo 15 ao 26. Amém. Então vamos iniciar aqui a nossa... É uma exposição que nós estamos fazendo. Nós estamos alternando, como disse o pastor Hércules. Ora, nós fazemos uma exposição do texto, ora, dedicamos um período para responder perguntas. Hoje é aquele dia, ou aquela noite, né, em que nós estamos dedicando para continuar a exposição deste texto tão importante, Mateus 24 e 25, onde está o sermão profético de Jesus, lembrando que entender esse sermão é fundamental para nós compreendermos todo o panorama escatológico, tudo que a Bíblia diz. Se você quiser entender bem o livro de Daniel, entender bem Apocalipse, entender o plano escatológico, você precisa começar por aquilo que Jesus ensinou. Então veja como nós estamos priorizando o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Às vezes nós agimos de uma maneira como se Jesus não tivesse deixado estudos, palavras para nós, não é? Porque veja que interessante, nós valorizamos o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição, claro, porque a nossa certeza de salvação está justamente nesse tripé. Ele nasceu para revelar a glória do Pai, ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Nos credos, nas declarações de fé, você vai encontrar que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Só que nós não podemos esquecer que Jesus também viveu. Jesus andou na terra. Jesus deixou o exemplo para nós e mais. Jesus pregou. Jesus ensinou. Então, em Mateus, por exemplo, você tem Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte. Você tem Mateus 24 e 25, o Sermão Profético, que é o Sermão do Monte das Oliveiras. Você tem várias parábolas. Em Marcos também você tem, embora de maneira mais resumida, mas você tem também discursos de Jesus. Em Lucas você tem várias parábolas. Olha o irmão Henrique Peche chegando aí lá dos Estados Unidos. Deus abençoe nosso irmão e amigo lá, que está lá em Hyannis, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em Massachusetts, não é? Deus abençoe nosso querido... a internet é uma bênção, né? Nós temos aí uma audiência internacional. Ela liga os povos que de maravilha. lá para cá e daqui para lá e vamos que vamos. Muito bem. Eu estava assistindo a live dele, inclusive, não pude continuar. Parabéns, pastor Henrique. Logo vamos fazer também uma juntos, né? Estou lhe devendo, mas não esqueci. Estou aí me programando, porque não é fácil também fazer uma live com uma pessoa de um nível tão elevado como o irmão. Mas Deus proverá. Mas, pastor Hércules, então aqui, desculpa que eu me alongar, já vamos entrar no assunto, sei que tem irmãos chegando ainda, mas, como eu dizia então, nós devemos valorizar o que Jesus deixou para nós, não é? E até aquele autor famoso, né, o N.T. Wright, também conhecido como Tom Wright, ele enfatiza muito isso, que nós temos que valorizar a vida de Jesus. Claro, valorizamos o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, mas não podemos esquecer que Jesus viveu, Jesus deixou para nós um exemplo de uma vida santa e deixou para nós também pregações, discursos, conselhos, parábolas. Que maravilha! Então, só em Mateus você tem aí vários discursos, em João você tem o último sermão de Jesus lá, entre os capítulos 14 e 16, e nós estamos tomando como base o sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24 a 25, mas também em Marcos 13 e Lucas 21. Esses textos, claro, eles se complementam. Mas em Mateus nós encontramos um detalhamento maior, não é? Embora Lucas, nós vamos ver até, talvez hoje, ele enfatize pontos que Mateus não enfatiza, não mostra, né? Do discurso de Jesus, mas Mateus é aquele que tem uma abordagem mais completa desta pregação de Jesus, conhecida como sermão profético ou sermão escatológico. Então, só relembrando os irmãos rapidamente, já vamos entrar no texto que foi lido.
pelo pastor Hércules, mas o esboço que nós estamos propondo para todos entenderem. Mateus 24 e 25, para você compreender melhor, eu tenho proposto aqui 5 tópicos. O primeiro tópico, que está nos versículos 1 a 3, é a introdução do sermão, em que Jesus começa a apresentar o sermão e tal, e ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, falando ali do que aconteceu no ano 70. E ele então é interrompido pelos seus discípulos, porque o sermão de Jesus, você percebe, não era propriamente uma exposição, assim como a gente costuma fazer numa igreja. Ele dava oportunidade para os seus discípulos também participarem, eram discípulos ali próximos, muito próximos dele, além dos 12 que já eram próximos, tinha 3, e também o próprio André, que depois ele não recebe tanto destaque em Atos, mas você vê nos evangelhos que era Pedro, Tiago e João, e o André também estava ali por perto, se bem que Pedro, Tiago e João eram os mais próximos realmente de Jesus. Então eles faziam perguntas o tempo todo, eles interrogavam, e Jesus dava atenção. Nesse sermão, muita gente não percebe que ele não está em ordem cronológica, claro, primeiro porque faz parte da literatura apocalíptica, e literatura apocalíptica realmente não tem uma ordem cronológica rigorosa, abrem-se parênteses, que são as chamadas revelações parentéticas, como nós falamos, quando explicamos ali sobre o Apocalipse, não é? Mas, além disso, esse sermão não está em ordem cronológica também porque Jesus abre um longo parêntese para responder a pergunta dos discípulos. Então, Jesus começa a introduzir o sermão, os discípulos interrompem Jesus e perguntam: Senhor, mas quando serão estas coisas? Porque Jesus tinha falado que o templo ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus abre o parêntese e começa a explicar, respondendo essa pergunta tripartida. Essa resposta de Jesus, ela vai do versículo 4 até o versículo 35. Jesus responde, levando em consideração que os discípulos eram israelitas. Eles faziam parte da igreja nascente, mas eles eram israelitas. Então, eles tinham interesses, claro, sobre o futuro de Israel. Jesus explicou. Jesus não tirou deles essa esperança da restauração de Israel. E explicou o que vai acontecer com Israel. E, claro, como eles eram israelitas, mas também faziam parte da igreja, você tem que entender que ali ele fala tanto para a igreja como para Israel. Então, aí a dificuldade, assuntos se sobrepõem, acontecimentos se justapõem ali e você tem que interpretar, não é? Então, só retomando aqui rapidamente, qual é o esboço? Primeiro tópico, a introdução. Os 3 primeiros versículos, Jesus começa a introduzir, vem a pergunta dos discípulos. Segundo tópico é o parêntese que eu citei, que são mais de 30 versículos, do versículo 4 até o 35. O parêntese que é a parte mais difícil do sermão de se explicar. Porque nesse parênteses está o princípio de dores, que nós já explicamos, o que é o princípio de dores. Está o aumento dessas dores, não é? Que vai ser logo no início do período tribulacional. Depois nós vimos também a abominação da desolação, que é importantíssimo entender isso, que é a profecia de Daniel que Jesus citou, que vai inaugurar exatamente o período mais difícil da tribulação. Que é o período tribulacional de 7 anos, ele tem 2 metades. A primeira metade é chamada de tribulação. A segunda metade, a grande tribulação. Essa grande tribulação, que é a segunda metade, começa quando se manifestar o assolador, que é o anticristo. Ele já vai estar desde o início da tribulação, claro, atuando, mas quando ele, ali, o falso profeta no caso, colocar uma imagem do anticristo dentro do templo, isso mostra que o templo vai ser reconstruído. Quando o anticristo, assim como aquele homem lá no período interbíblico, Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, colocou uma imagem de Zeus dentro do templo, prefigurando o anticristo, que ele é um tipo do anticristo,
O falso profeta também, diz lá Apocalipse capítulo 13, ele vai ter poder até para fazer essa imagem do anticristo, mover a boca e falar. Aí Jesus estava se referindo a isso, quando ele falou do abominável ou da abominação da desolação. Tudo isso está nesse parênteses. Um terceiro tópico, o arrebatamento da igreja. Ah, irmão Ciro, como que o arrebatamento vem depois da grande tribulação? Não é que vem depois. Você tem que entender que tem um parêntese. O versículo 3, quando os discípulos perguntam, leva Jesus a responder. Vocês estão mandando perguntas aí, podem mandar pergunta à vontade, que depois nós vamos ter aí alguma tem live. Várias aí. Várias, inclusive algumas que já foram respondidas. Agora mesmo não perguntou se a igreja vai passar pela tribulação. Não, a igreja Amém. não vai passar. A gente já respondeu essa pergunta. Está lá no YouTube. Depois você vai lá. Mas a live continua. A gente vai dar atenção também para esses irmãos aí, na medida do possível. Mas vamos então retomar. Por que que o arrebatamento... Alguém disse que o arrebatamento não está no sermão profeta de Jesus. Está. Só que ele está depois do parêntese. Jesus abre um longo parêntese, versículos 4 a 35, para responder a pergunta dos discípulos. Aí, quando ele retoma o sermão, vamos dizer que não existissem os versículos 4 a 35. Eles só existem porque os discípulos perguntaram e Jesus respondeu. Se eles não tivessem feito aquela pergunta, tudo indica que Jesus, ele falaria ali da destruição do templo e já passaria a falar do que está no versículo 36. Porque ali ele começa a falar da iminência, ele começa a falar do arrebatamento, porque a iminência está ligada justamente ao arrebatamento. E ali ele apresenta uma ordem cronológica, porque ele fala da iminência, vigiai, pois, porque não sabeis do dia nem a hora, como foi nos dias de Noé, etc. Aí cita as 10 virgens, que também fala da iminência. Em seguida ele fala da parábola dos talentos, que fala do tribunal de Cristo, que é logo após o arrebatamento. E em seguida ele vai para o julgamento, para a sua manifestação em glória, e o julgamento das nações, que acontece logo depois. Aí alguém dirá, então está faltando a grande tribulação. Por que ele não falou da grande tribulação? Aí ele não falou por quê? Porque no parêntese ele pormenorizou a grande tribulação. Se ele não tivesse aberto o parêntese para falar da grande tribulação, claro que ele falaria depois. Ele falaria do arrebatamento, falaria do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro no céu e grande tribulação na terra. Não é? Ele falaria. Ele só não falou porque ele já tinha falado antes. Bom, então fica aí, né, ficam esses 5 tópicos para a gente retomar. Primeiro tópico, o início do sermão. Segundo tópico, parêntese, versículos 4 a 35. Terceiro tópico, o arrebatamento da igreja. Mateus 24 e 36 a Mateus 25 e 13. Não é? Tribunal de Cristo, Mateus 25, 24 a 30. E o último tópico, manifestação de Jesus em glória e o julgamento das nações, que é Mateus 25, 31 a 46. Então nós vamos agora entrar no texto. Pastor Exo, quer fazer um comentário? O irmão perguntou a referência dos textos sinóticos que falam a respeito do mesmo tema. É Mateus 24, 25, Lucas 21 e Marcos 13. Isso. Né? As referências, o irmão acabou de perguntar ali. As referências mesmas que estão em Mateus 24, capítulo 24 e capítulo 25, também vão ser encontradas em Lucas 21 e também em Marcos capítulo 13. Mas pode prosseguir. Eu vou fazer assim, ó, eu vou desabilitar os comentários e quando estiver faltando 15 minutos, eu habilito os comentários para os irmãos voltarem a colocar as perguntas. Aí fica mais fácil e as mensagens não tiram a atenção daqueles que estão acompanhando. Nós vamos fazer isso. Eu vou desabilitar os comentários e quando faltar 15 minutos eu ativo para que os irmãos voltem a colocar os comentários aí. Assim todo mundo fica prestando atenção na sua fala. Tá, e não vão embora por causa disso. Aguarda aí, anota a pergunta no papel. A missionária Marta entrou aí, ó. A irmã Marta está por aí. O pastor Rony Reis da Bolívia também está com a gente. Presença de peso aqui na nossa live. Olha quanta gente bonita aí entrando. Maravilha. Deus abençoe. Amém. Então, veja bem, desativando os comentários, eu também, vocês vão poder aqui conferir a minha beleza, não é? Ai. Olha aí. Pode ver que eu não tenho cabelo branco, não está pintado. Vamos deixar esses comentários para a irmã Luciana. Isso aqui eu herdei da minha mãe, não é? Muito bem. Então, veja bem, retomando aqui para a gente avançar.
vamos entrar no texto agora, mas que você guarde, então, essa ordem que está, o pastor Arco citou aí, Mateus 24 e 25, eu estou usando esse texto porque é o que tem mais pormenores. Lucas 21 é menor. Lucas explorou outros pontos, mas tem alguns pontos que precisam ser considerados e nós vamos considerar. E Marcos 13 também não é tão longo. Onde está a melhor explicação, melhor no sentido de pormenorização, quantidade de informação, é justamente Mateus 24, 25. Pois bem, pastor Hercos leu aí Mateus 24, 15, ele leu até o 26. O 15 eu não vou retomar, porque a gente teve uma live praticamente só sobre esse versículo. O versículo 15, por que a gente ficou uma live toda nele? Porque é justamente o versículo que fala da abominação da desolação. Eu tive que explicar, fui lá para Daniel, expliquei as 3 profecias que estão lá em Daniel, porque a abominação da desolação aparece 3 vezes, lá em Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, e nós vimos que aquela profecia de Daniel 11 já se cumpriu, 11, 30 e 31. Se cumpriu no período interbíblico com Antíoco Epifânio, quando ele entrou no templo, apresentou lá uma estátua de Zeus, sacrificou porcos, proibiu os israelitas de sacrificarem, houve uma grande mortandade. Aquilo já foi um prenúncio, foi uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. Aí Jesus retoma aquilo lá para dizer, olha, em outras palavras, não está escrito isso, mas ele quis dizer isso, olha, aquilo lá foi uma amostra. Lembra do abominável da desolação que aconteceu lá, que citou o profeta Daniel? Só que agora vai ser diferente, vai ser pior. E ali Jesus começa então a pormenorizar. Aí veja o que Jesus apresenta, a partir do versículo 16. Porque no 15, Jesus deixa claro que a abominação da desolação vai inaugurar o período final da tribulação, que é o período mais difícil, a grande tribulação, a grande aflição que virá sobre todo mundo, começa com a abominação da desolação. O anticristo rompe o pacto com Israel. Lembra lá em Daniel 9 e 27? Daniel, inspirado por Deus, disse que o anticristo, o assolador, ele fará um pacto por uma semana. Claro que uma semana ali são 7 anos, já explicamos. Ninguém vai fazer um pacto com nações, especialmente com Israel ali no caso, por apenas uma semana. Imagina um líder hoje, Trump, se reúne com várias nações e diz, olha, vamos fazer um pacto por uma semana, 7 dias. Não, ninguém faz um pacto, assina por 7 dias. Né? Tem que ser um pacto duradouro. Então ali são 7 anos mesmo, já explicamos. É uma semana e 7 anos. Aí na metade dessa semana, o anticristo ele vai romper o pacto. Como que ele vai romper esse pacto? Jesus explicou. É a abominação da desolação. É o que está aqui no versículo 15, que explicamos na live de quarta-feira passada. Aí Jesus diz o quê? Que vai haver o aumento das dores. Esse abominável da desolação, ou essa abominação da desolação, vai gerar um aumento de dores. Lembre-se que nós estamos usando sempre, Jesus usou, claro, e nós estamos aqui explicando, Jesus usou o exemplo das dores de parto, que vão se intensificando na medida que vai chegando o momento do parto. Não é? Aquelas ondas vão vindo cada vez mais fortes, está se aproximando do parto. Por isso que Jesus disse, princípio de dores. O que nós estamos vivendo hoje, muito possivelmente, eu digo muito possivelmente porque não podemos ser dogmáticos. Porque Jesus profetizou no primeiro século que haveria fomes, haveria terremotos, e isso tudo vem acontecendo ao longo dos anos. No primeiro século teve terremoto, no segundo século, terceiro século, quarto século, até o século XXI tem havido terremotos, fomes, pestilência. Mas o sinal não está em si no evento, mas está na intensificação. Então, cada vez você vê que se intensificam mais, cada vez tem mais pestilência, cada vez tem mais terremotos, cada vez tem mais guerras. Não houve um século tão sangrento na história como o século XX. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Veja, e o século XXI entrou agora, também, rumores de guerras e tudo isso, e essas pandemias e tal, e H1N1, e SARS,
e o novo coronavírus, e etc., e guerras, e rumores de guerra. Veja, o mundo está caminhando para o fim. O que Jesus profetizou vai se cumprir na íntegra. Nós possivelmente já estamos nesse princípio de dores, esse período que vai do momento antes do arrebatamento até o início da grande tribulação. Mas a igreja terá sido retirada, claro, da terra antes do início desse período tribulacional, antes dos 7 anos. Não é? Não vou falar antes da grande tribulação, senão alguém vai confundir. Então a igreja vai passar pela primeira metade. Essa é uma questão, pastor. Essa é uma questão de deixar claro que, inclusive, um aluno perguntou aí se a igreja será. Então, ela vai adentrar para o período da tribulação e tal. Então, é importante enfatizar que não vai acontecer assim. Não vai, porque nós já repetimos várias vezes que João viu, né? João viu lá a igreja no céu antes da abertura do primeiro selo. Não vou aqui retomar, porque senão vai tempo. Mas procure nas lives, a gente vai depois, talvez, na sessão de perguntas, voltar a isso. Mas João já viu a igreja no céu no capítulo 4 de Apocalipse. Estude lá que você vai ver. Agora, bem antes do período tribulacional, né? A gente tem que explicar que em escatologia, os 7 anos são divididos em 2 metades. A primeira metade é chamada só de tribulação, porque em comparação com a segunda metade, vai ser menos intensa. Mas claro que o período todo também é chamado de grande tribulação. Mas veja que eu estou usando o adjetivo. Quando eu falo a tribulação e depois a grande tribulação. Porque esse sermão aqui fala da grande tribulação e aqui no texto, a grande tribulação é uma referência aos 3 anos e meio finais. Aqui. Mas, claro, o período todo são 7 anos. E a igreja não vai passar por nenhuma parte desse período. A igreja será tirada antes. Por quê? Porque os selos, lá em Apocalipse 6, eles marcam o início da tribulação, o início dos 7 anos. E a igreja já estará no céu antes disso. Nós já explicamos aqui em outros momentos. Mas vamos adiante aqui para aproveitar bem o tempo. Então veja, quando a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, se cumprir, que Jesus falou, ou seja, o anticristo, na metade do período tribulacional, entrar no templo, ou ele diretamente, ou através do falso profeta, que vai ser o homem forte no que tange a parte religiosa, o falso profeta, a segunda besta, vai colocar lá um ídolo, uma estátua, uma imagem do anticristo. E essa imagem, claro, em conexão com o Apocalipse, você vê que ela, inclusive, vai acontecer algo diferente do que aconteceu com Antíoco Epifânio. A imagem, Deus vai permitir que a imagem, ali o falso profeta, ele vai ter poder para fazer aquela imagem inerte, sem vida, falar. E ela vai dizer blasfêmias. Veja que coisa terrível. E aí, a partir desse momento, começa uma grande perseguição contra Israel. Aí Jesus começa a pormenorizar isso. Olha aqui. Aí ele diz, então, que haverá um aumento de dores, quando a abominação da desolação ocorrer, o perigo, claro, será especialmente grande para quem estiver na Judéia, não é? Porque o negócio vai ser lá agora. A grande tribulação vai ser mundial. Mas esse período de dores aqui em específico, esse aumento de dores, Jesus descreve especialmente, porque os discípulos eram israelitas, eles também perguntaram, queriam saber do futuro de Israel, e Jesus explicou para eles o que vai acontecer em Israel. Então veja, claro que aqui tem uma dificuldade de interpretação. Qual é a dificuldade? Assim como os profetas no Antigo Testamento, eles justapunham acontecimentos quando eles profetizavam. Pode ver que Isaías profetizou sobre as 2 vindas de Jesus como se fosse uma só. Isaías 61, ele fala de Jesus vindo na primeira vez e depois já mostra o dia da vingança do nosso Deus, já é a segunda vinda. Zacarias também diz que o teu rei virá a ti, justo, montado num jumento e tal. E depois ele já começa a falar dos juízos de Deus. E os juízos estão ligados à segunda vinda. Jesus também, o que ele faz? Ele fala da grande tribulação, mas ao mesmo tempo, e você percebe bem isso em Lucas, vamos até ler aqui um versículo em Lucas, pastor Ecos, por gentileza. Agora. Lucas 21 e 24.
Veja como Jesus, aqui em Lucas 21 e 24, fica claro que ele está falando especificamente da destruição do templo no ano 70. Porque veja, entenda uma coisa, a destruição, a perseguição contra os judeus no período interbíblico por Antíoco Epifânio, a perseguição por parte dos romanos no ano 70, que culminou na destruição do templo, e a grande tribulação são eventos que estão ligados, porque são eventos que tipificam o trabalho final do anticristo, que vai acontecer na grande tribulação. Então, o que Antíoco Epifânio fez, e o que depois Roma fez ao invadir Israel, especialmente Jerusalém, isso vai acontecer novamente. E Jesus, você pode observar aqui em Lucas 21, ele responde, porque os discípulos perguntaram, lembre-se, Senhor, quando serão estas coisas? Queriam saber quando o templo seria destruído. Ainda no primeiro século. E que sinal haverá da tua vinda e do fim? Aí olha o que Jesus disse aí, Lucas 21 e 24, por gentileza. E cairão a fim de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então Jesus aí estava falando da grande tribulação e ao mesmo tempo ele, como a literatura apocalíptica não está em ordem cronológica, os acontecimentos eles se justapõem. Jesus então fala do que vai acontecer, do que iria acontecer no ano 70 e mostra, hoje nós entendemos isso, porque hoje nós somos privilegiados, porque temos o livro completo e podemos comparar escritura com escritura, e sabemos que Jesus veio uma vez e virá a segunda vez, e a Bíblia apresenta os pormenores, nós sabemos hoje que Jesus estava falando do ano 70 e mostrando que aquilo foi apenas uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. E isso fica claro aqui em Mateus. Por quê? Aí em Lucas, que o pastor Hércules leu, mostra que os judeus ali foram mortos, muitos caíram ao fio da espada e muitos outros foram espalhados. Não é? Israel foi espalhado, os israelitas foram espalhados pelo mundo e agora, recentemente, no ano de 1948, o Estado de Israel, né, ali foi estabelecido através lá da ONU e tal, que os irmãos conhecem bem essa história. E o que aconteceu? Muitos israelitas voltaram para sua terra, mas não foram todos. Ainda tem muitos espalhados pelo mundo e essa reunião do povo de Israel na sua terra só vai acontecer mesmo para logo depois da manifestação de Jesus, para o ingresso no milênio. Somente ali no milênio, no início do milênio e ao longo do milênio também, é que os israelitas vão se congregar na sua terra, cumprindo-se aí a promessa das Escrituras, não é? A promessa na íntegra de todo o plano de Deus para Israel. Mas vamos adiante. Então veja, tendo feito aqui esse esclarecimento sobre Lucas 21 e 24, que fala inclusive do tempo dos gentios, nós estamos vivendo esse tempo dos gentios. O parêntese que foi aberto. Não é? Então Jerusalém será pisada até que se cumpra o tempo dos gentios. Paulo explica bem isso também em Romanos capítulo 11. Mas olha aí. Aí Jesus mostra então que a partir do abominável da desolação, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que vai se cumprir tendo seu cumprimento final por ocasião da grande tribulação, olha aí, olha o que vai acontecer. Jesus diz, quem estiver na Judéia deve fugir para os montes. Isso já aconteceu no ano 70, mas vai acontecer de novo. Então quem estiver na Judéia, como em Jerusalém a coisa vai estar complicada, fuja para os montes, é para buscar abrigo. Quem estiver sobre o telhado deve ficar por lá mesmo, não é? Protegido. Que a pessoa vai estar protegida ali. O que Jesus quis dizer é isso. Quem estiver no campo não deve voltar para buscar seus pertences. Fique por lá, não volte. Não é? E a fuga será difícil, especialmente, Jesus falou, se ocorrer no inverno. Se isso acontecer no inverno, Jesus deixou claro que será difícil, porque no inverno, claro, estação chuvosa, né? Quando os ribeiros, os regatos, no caso os riachos,
ele sofre enchente, não é? As estradas se tornam lamacentas. Em Jerusalém não neva com tanta frequência, mas imagine se nevar também. Por isso que Jesus falou do inverno. Jesus falou que a fuga será difícil também se ocorrer no sábado, porque o sábado há muitas restrições para viagens e tal. Então Jesus disse de como isso será difícil se acontecer no inverno ou acontecer no dia de sábado. E mais, no versículo 19, ele diz, ai das grávidas. Esse versículo aqui gera muita dúvida, porque muita gente lê esse versículo fora de contexto. Não examina o contexto e pega esse versículo, ai das grávidas, tá vendo? Quando Jesus voltar e tal, a criancinha que estiver no ventre daquela mulher, claro, a mãe que é salva, ela vai ser arrebatada e a criancinha vai também, mas imagine a mulher que não é salva e a mãe que estiver desviada, a criancinha, porque ela é inocente, então ela vai sair do ventre, imagine o que vai acontecer com aquela mãe e tal, e muitos falam que a mãe vai morrer na hora, tal, porque a criancinha vai ser arrancada. Veja, irmãos, tem muita fantasia aí, muita especulação sobre isso, porque aqui Jesus não está falando do arrebatamento, primeiro. Aqui é do período tribulacional, aqui é da perseguição contra os judeus, o anticristo se levantando contra os judeus. Então, aqui Jesus falou, ai das grávidas e ai das que amamentam, porque, veja, pela dificuldade que essas mulheres terão para fugir. Imagina uma mulher grávida, com toda a limitação que ela tem, fugindo numa guerra. A dificuldade será muito grande. Agora, irmão Ciro, surge uma dúvida. Tudo bem, esse assunto aí, o irmão está falando que não tem nada a ver com arrebatamento, mas e o que vai acontecer no arrebatamento, então, com aquelas mulheres que não são salvas, né? No arrebatamento, a criancinha que está no ventre? Olha, irmão, para ser bem sincero, Jesus não fala nada sobre isso, a Bíblia não fala nada sobre isso. Se você quiser saber o que eu penso, eu vou dizer. Eu penso que as criancinhas que estiverem no ventre de mães que não são salvas vão continuar lá. Vão continuar lá. Claro, a criancinha que está no ventre da mãe que é salva, não tem sentido a mãe ser arrebatada e a criança ficar. Como essa criança depende da vida da mãe, e ela é uma criança inocente, nesse sentido, não que não tenha pecado, mas inocente porque não tem as suas... É uma criança no ventre da mãe, né? Não tem as faculdades desenvolvidas. Claro, se a mãe salva é arrebatada e tem uma criancinha no seu ventre, claro que essa criancinha, eu creio que Jesus há de salvá-la também, não é? O justo juiz não vai condenar ao inferno. O Senhor Jesus mesmo disse que das tais é o reino dos céus e tal, não é? E isso aí tem também algumas posições teológicas que eu não vou nem explicar aqui agora para ganhar tempo, mas depois a gente pode até explicar, respondendo uma pergunta, quem sabe. Mas veja, eu creio então que a mãe será arrebatada, a mãe salva, a criancinha também, sem dúvida. Agora, no caso da mãe que não é salva, ela não vai ser arrebatada e a criancinha também não. Por que também não? Ela vai ficar, ela vai ingressar na grande tribulação. Se ela vier a morrer no período da inocência, digamos assim, Jesus, o Senhor justo juiz, claro, pela graça de Deus, que é uma graça preveniente, é uma graça abundante, é uma graça que atinge a todos, inclusive aqueles que não tiveram oportunidade de... Imagina uma pessoa também que teve um problema mental e que nunca pôde entender a mensagem do Evangelho. Será que essa pessoa será condenada ao inferno? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas a pessoa que não teve nem a capacidade de crer, porque as suas faculdades mentais não foram desenvolvidas para que ela entendesse a mensagem do Evangelho. Paulo fala lá, em Romanos, Romanos 2, tem exceção. A exceção, claro, confirma a regra. Não vai você tomar a regra no lugar, aliás, a exceção no lugar da regra. Mas o justo juiz saberá como tratar essas questões. Então, veja, eu penso, aqui só para resumir então, que a criancinha no ventre de uma mãe não salva, ela vai continuar lá. Essa mãe vai ingressar na grande tribulação, a criancinha vai nascer, se vier a morrer no período da inocência, será salva, se não, terá a oportunidade de ser salva. Na própria grande tribulação, se ela sobreviver, ou no milênio, porque no milênio haverá povos naturais. Essa criancinha que passou pela grande tribulação, que atravessou, se a mãe sobreviveu à grande tribulação, vai ingressar no milênio
e essa criança vai ter a oportunidade de receber a salvação. Eu não vejo assim a necessidade de criar essa tese de que não, a criancinha vai sair e tal, vai ser arrancada. A turma faz uma fantasia É. muito grande em cima disso, né? A Bíblia silencia quanto a isso. Por isso que eu estou dizendo que é o que eu acho, né? Que é mais lógico na minha maneira de ver. Mas, claro, tudo isso, nós não podemos ser dogmáticos quanto a isso, porque isso aí pertence a Deus. Nesse caso, se aplica realmente o que está lá em Deuteronômio 29, 29, não é? As coisas encobertas pertencem ao Senhor e a nós as reveladas. Mas avançando aqui, pastor Ercos, para continuar, para completar sua argumentação, então, ai das grávidas, aqui fica a explicação, são as mulheres que estiverem, mulheres israelitas aqui, certo? Aqui não são, isso aqui não tem uma abrangência mundial, aqui é algo restrito a Israel. Quando Jesus falou ai das grávidas, porque Israel será cercado pelos exércitos. Lucas 21 mostra isso. E depois lá em Apocalipse 16, a gente vê que haverá a batalha do Armagedon. O que vai ser a batalha do Armagedon? Os exércitos do anticristo vão cercar Israel para riscar Israel do mapa. O anticristo vai querer acabar com Israel. Vai ser quando Jesus vai voltar e socorrer o seu povo Israel também, porque o plano que Deus tem com Israel, ele está de pé. Muita gente pensa que Deus, nós somos o Israel de Deus e que o que Deus prometeu para Israel vai se cumprir com a igreja. Deixa eu ajudar, pastor. O texto de Lucas 21, 22, assim, ó, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Aí o texto diz, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Exatamente. Então, este povo é o povo de Israel. Israel. Exatamente. Então, vamos adiante aqui, ó. Então, os versículos 21 e 22, que o pastor Ercos leu também, eles se referem à grande tribulação. Então, fica claro nesses dois versículos que Israel, ou melhor, a grande tribulação, ela não foi... Esses dois versículos mostram que a destruição de Israel no ano 70 não foi a grande tribulação. Foi apenas uma amostra. Não é? Foi apenas uma amostra. Porque aqui Jesus descreve como um tempo de angústia, Jesus descreve a grande tribulação como um tempo de angústia, diz o versículo 21, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então isso aqui é importante você observar, porque alguém diz, não, a grande tribulação se cumpriu no ano 70. Não, porque Jesus deixou claro que a grande tribulação vai ser algo sem precedentes. Vai ser algo que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois. E você, se você acha que a grande tribulação foi no ano 70, então o que você me diz da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, com respeito a Israel, os 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto, isso foi muito maior do que a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, por aí você vê que ainda virá a grande tribulação. Agora, tem um texto correlato aqui que é importante ler, vou pedir para o pastor Ercos mais uma vez, Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque Jesus aqui, claramente, ele não cita o profeta Jeremias, ele não cita o nome do profeta Jeremias, mas claramente ele está fazendo uma alusão ao que o profeta Jeremias disse aqui, capítulo 30, versículo 7. Ele diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Ele aí, claro, é Jacó. Jacó é uma alusão a Israel, né? O povo de Israel também é chamado de Jacó, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então Jacó também muitas vezes tomado como representante, aí no caso, o povo de Israel é chamado de Jacó. Então veja, observe aqui, porque aquele dia, olha que interessante esse versículo aqui, para a gente retomar o que a gente já explicou várias vezes. Tem muita gente que diz, não, aquele dia é um dia, Jesus vai fazer tudo naquele dia, como se fosse um dia de 24 horas.
Mas olha aqui que o texto, aliás, né, Jeremias deixa claro que aquele dia é uma alusão a um período, a um momento que virá sobre Israel. Né? Tanto que ele diz aqui, ó, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante e é tempo de angústia para Jacó. É uma referência à grande tribulação. Então Jesus fez menção desse período profetizado por Jeremias, e Jeremias deixa claro aqui, inspirado por Deus, que Israel, no caso o remanescente israelita, que sobreviver, claro que muitos vão morrer no período tribulacional, mas os que sobreviverem, que vão ser mantidos, preservados por Deus, ali até aquele momento, que eles só vão sobreviver porque Deus vai protegê-los. Se você ler Apocalipse 12, você vê lá uma águia, né? Que leva aquela mulher vestida do sol, que dá luz a um menino, aquele menino é Jesus, que ele vai reger o mundo com vara de ferro. O dragão quer tragar a mulher, mas o que acontece? Uma águia leva aquela mulher, protege aquela mulher, e o dragão fica assim parado, querendo fazer alguma coisa, mas não pode fazer, porque essa águia representa Deus protegendo Israel. Então, o remanescente israelita vai ser protegido por Deus, só não vai morrer na grande tribulação, porque Deus não vai permitir. Porque o anticristo vai ter toda a facilidade para matar muita gente. Ele fará guerra aos santos, Deus vai permitir. Só que o remanescente israelita, de acordo com Apocalipse 12, você pode ver aquela águia que protege a mulher. A mulher ali representa Israel, é o remanescente israelita. Então veja, a destruição de Jerusalém, então, no ano 70, não foi a grande tribulação. Os preteristas dizem isso. Mas nós somos futuristas. Lembre-se daquela distinção que eu fiz logo no início dessa série de lives, que existem os preteristas, os futuristas, os historicistas e os idealistas. Nós não somos nem idealistas, nem historicistas e nem preteristas. Porque os preteristas dizem que o que está lá em Apocalipse, tudo já se cumpriu no primeiro século, especialmente no ano 70. Mas Jesus, nós seguimos o que Jesus ensinou. Jesus falou para João, isso lá por volta do ano 95, a destruição de Jerusalém já tinha acontecido há 20 e tantos anos. Aí Jesus disse para João, João, escreve as coisas que depois dessas hão de acontecer. Não aconteceram ainda, João. Não é? Então veja como os preteristas eles têm grande dificuldade. Inclusive eles tentam, de todo jeito, provar. A maioria dos especialistas aí, dos eruditos, dizem que não tem jeito. João escreveu mesmo Apocalipse entre o ano 90, 95, por aí. Mas os preteristas eles fazem um esforço, não, foi antes. Foi lá no ano 60 e pouco. Porque eles têm que fazer isso para conseguir provar a tese deles. Só que é praticamente impossível, porque não tem jeito. Jesus não veio, não é? Não adianta, você pode até retroceder. Você pode até voltar o calendário e dizer, não, João escreveu no ano 50. Tudo bem, mas e Jesus já veio? Porque tudo isso está atrelado à volta de Jesus em poder e grande glória. Aos sinais cósmicos, não é? Esses sinais cósmicos aconteceram? Não aconteceram, então a grande tribulação está guardada para o tempo do fim. É o que Deus falou para Daniel. Daniel, sela que isso é para o tempo do fim. Não é? Então, a gente tem que entender, interpretar com cuidado. Vamos avançando aqui, mais 2 minutos, pastor Ercos, eu encerro. Ou o senhor quer que eu encerre agora? Vai, pode ir. O senhor que manda. Mais esse minuto, pode ir. Tá certo, vamos lá. Tem um bicho me atacando aqui. Então, veja. Então, eu não sei se vale a pena. Acho que eu praticamente... Só tem um versículo aqui difícil de explicar. Acho que eu deixo para a próxima. É melhor. Que é o 22, porque o 22 fala aqui dos escolhidos. E aqui tem uma ênfase. A abreviação dos dias. Eu vou só ler aqui exatamente para depois eu vou explicar com calma isso aqui, ó. O 22, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos. Os escolhidos aqui são os judeus, não é a igreja, não. Aqui são os judeus, é o remanescente. São os escolhidos que Deus vai preservar até o fim. Né? E aqui não quer dizer que os tempos vão ser abreviados, que a grande tribulação vai ser encurtada, não é isso. Aqui está dizendo que Deus vai estabelecer o tempo ideal da tribulação e não vai passar disso. Né? Então ele já
antecipadamente, ele já estabeleceu o tempo certo dessa grande tribulação e não vai passar disso. Então é isso que o texto quer dizer, né? Aí o 23, aquela questão que vão tentar dizer que o Cristo está aqui, está ali, mas isso aqui é tudo para judeu, tudo para israelita. Não tem nada a ver com a igreja já terá sido arrebatada, os mártires também a essa altura, praticamente todos já terão morrido, né? Aqui é só, o negócio agora é só com os israelitas, essa parte aqui do sermão é relacionado com os israelitas. Então eu vou parar por aqui, pastor Ercos, porque aí depois nós vamos ter uma live de perguntas, a gente pode retomar alguma coisa aqui que não ficou muito clara, e depois eu acho que a gente teria só mais uma live, eu acredito, para finalizar. Aí depende do irmão também, talvez duas, né? Vamos ver como vai fluir. A gente concluir o sermão profético. Eu acho que a parte final, Mateus 25, nem precisa tanto destaque, porque eu já fui falando ao longo da explicação. Então os irmãos já entenderam aqui o capítulo 25. Eu acho que a gente, finalizando o capítulo 24, já fica claro, mais ou menos, o que o Senhor Jesus quis dizer nesse importante sermão. Então, Deus abençoe e agradeço pela maravilhosa oportunidade e vamos adiante. Com certeza. Então, os irmãos podem colocar as perguntas, porque depois nós vamos registrar isso e na live que nós faremos, não nesse domingo, porque, como dissemos, não haverá live esse próximo domingo em função do Dia das Mães. Nós não vamos, então, colocar nenhuma transmissão. Sim. Só antecipando, o irmão Jeff Carlos perguntou, como dá para saber que esses escolhidos são os judeus? É toda a explicação que eu estou dando. Se você observar aí que eu estou falando, esse bloco de versículos, o 15 até o final, diz respeito aos judeus. É o parênteses que Jesus fez. Não dá para você entender que os escolhidos aí não são os judeus, que a igreja, diante de tudo que a gente explicou, já terá sido arrebatada. Os escolhidos aí são os judeus, os israelitas, no caso, né? Mas se a gente retoma isso aí, desculpa, pastor Ercos. Amém? Não, isso é importante. É que a gente vai lendo a pergunta, dá vontade de responder. A gente vai aclarando as coisas. Mas tem questões que os irmãos perguntaram aqui que elas foram respondidas na live que nós fizemos domingo passado, dia 3, uma live onde foram respondidas diversas perguntas. Se os irmãos quiserem, dê uma observada. Está no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, no YouTube. A live do dia 3 de maio tem aí as respostas de diversas perguntas e algumas que foram feitas aqui hoje. Certamente os irmãos não estavam conosco no domingo, por isso não se inteiraram. O nosso tempo vai concluir e a hora que encerrar nós vamos voltar para fazer um encerramento mais digno, né? Mas que o tempo foi. Mas é isso. Nós queremos agradecer os irmãos e apenas reiterar que domingo próximo, por ser Dia das Mães, nós não teremos a live que acontece sempre nos domingos, 11 horas da manhã. Não terá. Então, a nossa próxima live, o nosso próximo encontro, para continuarmos o estudo escatológico, será quarta-feira da próxima semana. Estaremos aqui juntamente com o pastor Ciro, todos os irmãos, para continuarmos com esse estudo abençoado. Eu vou dirigir a Deus uma oração, nós temos aqui um tempo ainda de 1 minuto e meio, e o pastor Ciro vai dar a bênção apostólica e nós vamos encerrar a transmissão. Já podemos encerrar, né? Não precisa nem voltar. Com certeza, com certeza. Amém. Amado Deus, nós te bendizemos e te damos graça pela vida, pela saúde e por tua bênção sobre as nossas vidas, porque o Senhor com as tuas potentes mãos tem nos protegido e até aqui tem nos ajudado. Por isso nós te louvamos, te bendizendo por todas as coisas, orando em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastor Ciro, dando a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estejam conosco novamente na quarta-feira próxima, a partir das 22 horas. Nós vamos estar fazendo todo o material de divulgação e colocando nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Cetadeb Oficial, nosso canal também no Facebook, para que você possa estar acompanhando e ali se inteirando a respeito dos nossos cursos teológicos. As melhores opções e propostas de curso teológico para você estudar individualmente online ou através de um núcleo na sua igreja. Se você é líder de uma igreja, de um departamento e quer instalar um núcleo
na sua igreja, nos procure através dos nossos canais, das nossas redes sociais e também na nossa plataforma de cursos www.cetadv.com.br e se intere das melhores opções de curso para você. Deus abençoe, na paz do Senhor e até quarta-feira, se Deus quiser, e amém.